Olá, boa noite a todos. Estamos entrando online agora ao vivo para a nossa live com o representante da Fundação Cash no Brasil. É com muita satisfação que nós vamos recebê-lo aqui para falar sobre a tecnologia Cash, o que é a Fundação Cash. A Fundação Cash vai participar da Exposé em 2024. Nós vamos ter palestra, o próprio Rafael Teixeira como palestrante e representante da Fundação aqui no Brasil. E também teremos a Fundação Cash participando como expositor desse grande evento. Então é com muita satisfação que eu abro aqui essa live agora. Vamos aguardar o nosso convidado de honra entrar hoje, né? Boa noite para quem já está online com a gente. Vocês podem deixar comentários, perguntas, se vocês quiserem participar, fiquem todos à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Quem não conhece ainda sobre a tecnologia, vai conhecer um pouco mais. Deixa eu então convidar aqui o meu... Olá, Rafael. Olá, tudo bom? Tudo Boa noite. bem? Seja bem-vindo. Uma Obrigado. satisfação grande ter você aqui. Eu tenho alguma coisa tocando aqui, eu não sei se é para mim, se é o seu que está. Deixa eu ver Fosse aqui. um Não, telefone tocando? o meu tá tranquilo aqui. Deixa eu ver se tem alguma Vocês coisa no meu. estão ouvindo um barulho como se fosse um telefone tocando aí ou não? Senão a gente segue aqui, daqui a pouco deve parar o barulho, que eu não sei de onde está vindo. Do meu lado aqui eu não ouço nada, não. Pra mim tá tranquilo. Bom, então vamos começando. Eu estava falando aqui, acabei de abrir a live, dizendo que é uma satisfação grande ter vocês aqui, você propriamente como representante da Fundação Cash no Brasil aqui conosco e nesse evento. E aí eu queria que você já começasse se apresentando e falando um pouco sobre o que é a Fundação Cash. Eu digo falando um pouco porque eu acompanho há alguns anos o trabalho da Fundação Cash e eu sei que é algo bem grandioso. Então, qualquer coisa que a gente vá falar aqui numa live de 40 minutos pode ser muito pouco em relação a toda a grandeza desse trabalho que está sendo realizado. Então, seja bem-vindo. Vamos ouvir o Rafael Teixeira, então, representante da Fundação Cash aqui no Brasil. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Não só para a entrevista, mas também para a conferência Exposé, que nós vamos fazer a nossa palestra lá. É um prazer estar podendo compartilhar mais esse conhecimento com todos vocês, né? E esse é nosso principal objetivo, é compartilhar o conhecimento com o máximo de pessoas possível. E como você já me apresentou, sou o Rafael Teixeira, sou representante da Fundação Cash aqui no Brasil, né? E talvez a gente possa começar explicando um pouco sobre o que é a Fundação Cash, né? Que acho que é uma boa introdução para todos que estão aqui presentes na live. Bom, a Fundação Cash é uma organização científica, né? Como foi falado na introdução dessa sua entrevista, que você até postou sobre isso, né? Mas é bom repetir que nós somos uma organização científica e não religiosa, né? Muita gente confunde, às vezes, como algo religioso que a gente está passando. Mas não, somos uma organização científica que trabalha no desenvolvimento da tecnologia do plasma, né? E nós trabalhamos com esse foco para viagens espaciais através desse posicionamento que nós chamamos de posicionamento de campos magnéticos e gravitacionais, e não através da queima de combustível, né? Então, embora essa tecnologia, que a gente chama de tecnologia do plasma, ela seja nova para o homem, ela é de fato o mesmo sistema que é usado nas estrelas e nos sistemas planetários. Então, isso se repete novamente nas células do nosso corpo e na forma como elas se movem e funcionam. Então, o mesmo processo, assim, da mesma forma que as estrelas, os planetas se movem e funcionam, assim também é com as células do nosso corpo. É o que a gente chama de macro dentro do micro. Então, da mesma forma que a gente pode fazer voos sem combustível, a gente também pode fazer com que o corpo e as células se reparem. E é assim que o universo funciona, né? E agora, como você falou bem, está recebendo esse conhecimento para se elevar. E como consequência desses desenvolvimentos,
a gente tem tido desenvolvimentos também em várias áreas, né, como nos setores de energia, agricultura, saúde, transporte, limpeza, cuidados ambientais e muitos outros, né? E você falou bem também, essa tecnologia é um presente que a Fundação nos traz para a humanidade, ele é como a gente fala, é um complemento à nova ciência, né? Do que a gente chama de conhecimento do universo que a gente está trazendo hoje para a humanidade. A gente está complementando o que já se entende na ciência atual, né? E isso que vai nos permitir expandir a nossa visão da ciência e da tecnologia atual, que a gente conhece hoje, para além do que a gente poderia imaginar, que vai muito além da nossa imaginação que está sendo apresentado hoje para a Fundação Kesha, é por isso que a gente vai bem aos poucos introduzindo isso para a humanidade. E isso abre também a possibilidade gigantesca de vivermos as nossas vidas de uma forma pacífica, né? E é importante também lembrar, né, que quem é o desenvolvedor dessa tecnologia, ele é o fundador da Fundação Kesha, a qual eu sou representante aqui no Brasil, é o físico nuclear Meiran Tavakoli Keshe, né? Ele descobriu essa nova ciência há mais de 40 anos e, por meio dela, ele conseguiu hoje preencher todas as lacunas que faltavam na nossa compreensão atual da ciência e da física, né? E o Sr. Keshe ele tem compartilhado livremente esse conhecimento em todo o planeta há mais de uma década agora. E a única coisa que ele pede em troca é que as pessoas vivam de uma forma pacífica e acabem com todos os tipos de guerra, parem com a produção de todas as ferramentas de guerra e que compartilham conhecimento livremente entre si, né? Então, como a gente sempre fala, não deve haver discriminação baseada em raça, cor, religião, status econômico. Ninguém deve ser deixado de fora, incluindo os animais e outras criaturas no nosso planeta e além desse planeta também. O Sr. Keshe sempre reitera isso. A gente está ensinando não só para a humanidade, mas para todo o universo. Então, nenhuma outra organização científica até hoje compartilhou conhecimento de forma tão livre e aberta como a Fundação Keshe faz, né? O conhecimento ele foi patenteado, mas depois as patentes foram abertas, na verdade, para que a humanidade trabalhasse de forma livre e de forma rápida para acabar com o seu próprio sofrimento. Então, esse foi o nosso objetivo ao liberar as patentes para a humanidade. Então, o Machado USB, que é um pendrive, né, com as patentes, esse pendrive foi fornecido gratuitamente a todos os governos. E o próprio presidente Obama, na época, presidente dos Estados Unidos, ele escreveu uma carta diretamente para o Sr. Keshe solicitando esse pendrive, né? E quando os governos se recusaram a tornar isso público e também se recusaram a trabalhar juntos, a Fundação Keshe ela começou a liberar mais conhecimento abertamente para o público e é por isso que hoje vocês têm acesso a esse conhecimento incrível aqui. Então, dito isso, é importante também a gente lembrar que há pessoas hoje que infelizmente roubam um presente, como a gente costuma dizer, né? Elas pegam o conhecimento e dizem que é delas, não respeitam a origem do conhecimento. Então, em geral, elas copiam certas partes do conhecimento sem saber ou entender a totalidade do conhecimento. Então, por que eu falo sobre isso? Porque é importante a todos vocês, né, a irem diretamente aos canais da Fundação Keshe para obter o conhecimento verdadeiro e correto sobre essa ciência e tecnologia do plasma da Fundação Keshe, né? E o conhecimento que a gente está trazendo hoje já está mudando o mundo, mas precisa espalhar esse conhecimento da forma correta e com a base correta. E dessa forma, sim, espalhar por todo o planeta para que todos se tornem iguais e livres aqui. Bom, essa foi só uma introdução, foi um pouco longa, mas é para vocês terem um entendimento mais do que é a Fundação Keshe. Muito obrigada. Se a gente fosse explicar para quem não conhece essa tecnologia, quem está assistindo agora ou quem vai assistir ainda em alguma outra oportunidade, o que seria a tecnologia do plasma? O que ela pode fazer para a humanidade? Bom, resumindo, a gente pode falar, começando falando da seguinte forma, né? Ela trata-se de uma nova tecnologia que a gente fala que é em troca da paz mundial. Então, isso significa, na verdade, como a gente fala, que chegou a hora da humanidade se tornar parte da comunidade universal, né? Para isso, ela precisa antes parar de matar e elevar o seu conhecimento para poder entender a verdadeira maneira como o universo funciona, e não a maneira limitada inventada pelos cientistas do homem. Então, como a gente sempre fala, a gente está aqui passando conhecimento. O que a gente ensina sobre dispositivos, sobre gancho, que a gente pode falar um pouco mais à frente nessa entrevista, que vocês podem, inclusive, fazer nas casas de vocês, é um complemento para vocês terem um entendimento de como o universo de fato funciona, né? Então, a ciência do plasma, né, como a gente sempre fala, ela não é realmente nova. Ela sempre esteve aqui, na verdade, e é a maneira como a gente foi criado. Então, é a maneira como a gente vai criar também quando a gente amadurecer para esse conhecimento, de fato. Então, a gente já está num nível muito avançado na tecnologia, né? Isso, para quem está acompanhando as aulas, tem percebido isso, notado isso.
e muita coisa que a gente está liberando aos poucos também para a humanidade, mais uma vez, né? E o nível atual da ciência do homem chegou a compreender um pouco sobre o núcleo do átomo, né? Mas, infelizmente, eles pararam aí, Uhum. no desenvolvimento. E pararam só na fabricação de bombas, através desse conhecimento, para ferver água para produzir eletricidade, como o Sr. Cash costuma dizer. Então, agora a gente está se aprofundando no núcleo e também no plasma, né? Então, quando a gente fala plasma, também é importante dizer, para vocês entenderem o que é o plasma, primeiro a gente não está se referindo ao plasma no estado da matéria, né? Como na ionização dos elétrons, que muita gente confunde com o plasma que o pessoal chama do quarto estado da matéria e por aí assim por diante. Não é esse o plasma que a gente está falando, né? O plasma que a gente fala aqui, ele ainda não é aceito pelos principais cientistas. Então, de uma forma muito resumida, a gente pode dizer que o universo ele é composto de energia e que essa energia ela está presente em todos os lugares do universo na forma de campos, né? Quando o campo está dando, nós chamamos ele de magnético, e quando ele está recebendo, nós chamamos de gravitacional. Então, isso é muito parecido para vocês entenderem, talvez o pessoal que está, a maioria que está aqui deve trabalhar nessa área, né? Como os chineses chamam de yin e yang, né? Mas a gente prefere manter isso no mundo da ciência, né? Então, quando dois campos que a gente chama de magnético e gravitacional, ou vocês podem chamar de yin e yang, quando eles interagem um com o outro, e se eles tiverem uma força correspondente, eles vão começar a girar um em torno do outro, né? E quando eles encontram um equilíbrio entre si e conseguem se manter um com o outro juntos, eles criam assim o que a gente chama de plasma, né? Então surge assim a gravidade naquele plasma e ele começa a reunir mais campos em torno de si. Então, se vocês pararem para pensar e prestar atenção, né, é assim como é o nosso planeta. E foi assim que o nosso Sol foi criado também. Então, quando você olha para o seu Sol, para o Sol que a gente tem hoje, você está olhando, na verdade, para um plasma. Na verdade, tudo no universo é feito dessa mesma forma. Assim como nós, como seres humanos, como os planetas, o Sol e as estrelas, né? Então, a ciência do plasma, ela se torna uma tecnologia, como a gente chama de tecnologia do plasma, quando a gente aprende a usar esse conhecimento para nos ajudar, né, em todos os aspectos da nossa vida na Terra. Desde saúde, medicina, energia, viagens e tudo que a gente puder imaginar, né? Então, aí que se torna uma tecnologia do plasma. Então, o poder dessa tecnologia ele é tão grande, né, que o homem ele precisa primeiro se tornar pacífico antes de ter acesso total a ela, a esse conhecimento. Mais uma vez, é por isso que o Sr. Cash é bem cuidadoso como a gente está passando esse conhecimento, né? A Fundação Cash está aqui para disseminar o conhecimento para todos os seres humanos, animais e todos os seres vivos do planeta, né? Não é apenas para os humanos, e não só os humanos que precisam parar de matar, mas também os animais precisam parar de matar. Então, significa que todos os seres vão receber a energia de que precisam para viver e prosperar, sem ter que matar para se alimentar ou roubar de outros seres também para ter energia. Então, se pensar, Seria né, um nível isso que a gente totalmente ouviu. extrafísico. Pode repetir? Você cortou, perdão. Seria um nível totalmente extrafísico. A gente sai completamente da fisicalidade, sairia completamente da fisicalidade se a gente partir desse princípio que em algum momento a gente não vai precisar se alimentar e nem os animais em função de ter que matar Não necessariamente. para a sua sobrevivência, né? É o que a gente fala na verdade, é o que você pode até manter a fisicalidade, né? Isso que a gente fala na ciência do plasma. A gente age em equilíbrio entre a fisicalidade e a alma do homem, né? Como a gente chama. Então, é uma forma da gente. É um conhecimento, né? Como o senhor Cash, inclusive, falou na aula de hoje, que a gente já tem. A gente só bloqueou esse conhecimento. O que a gente está tentando fazer hoje é só desbloquear esse conhecimento que a gente já tem acesso. Então, a gente consegue hoje se alimentar através dos campos do universo. Inclusive, a maior parte dos alimentos, como o senhor Cash fala, que a gente absorve, a maior parte da energia que a gente tem no nosso corpo, 80% vem do ambiente, vem do universo, através do carbono 14, que a gente chama, né? E do nitrogênio 14 também, como o Sr. Cash colocou muito bem na aula de hoje. Então, nós somos compostos por aminoácidos. Esses aminoácidos têm nitrogênio e carbono. O carbono 14 a gente absorve do universo. Então, a gente fala, o alimento que a gente come, na verdade, para vocês entenderem melhor numa linguagem mais simples, ele serve como se fosse apenas uma semente para poder atrair essa energia de fora. Então, é o que a gente fala. E isso é interessante, se você estudar medicina, até hoje, se você for a fundo, uma coisa simples como o processo digestivo é algo que a ciência hoje não conseguiu explicar de fato como é essa transferência de um alimento para se transformar em uma vitamina dentro do corpo, né? O que eles compreendem, eles criam uma teoria em torno disso, né?
através de imagens, vamos dizer assim, fictícias, para tentar entender o processo. Mas hoje a gente tem esse conhecimento, que como é feita essa digestão e como nós absorvemos de fato a maior parte da energia, dos alimentos que nós comemos, vem de fora. O alimento ele serve apenas como uma semente, né? E a gente está desenvolvendo cada vez mais tecnologia para a gente não precisar nem do alimento, que a gente vai poder ter, através do conhecimento, a gente pode já absorver e criar essa semente dentro de nós, sem precisar ingerir. Olha, por isso que a gente fala, ninguém vai precisar mais matar para poder estar vivo e ter energia. Que a gente pode criar essa semente sem precisar ingerir um outro ser, seja um animal, seja um vegetal, seja um arroz, que tudo tem uma alma, na verdade. Então, é só para comentar, né, o que a gente fala mais ou menos é o que está o que a gente ouviu 2000 anos atrás, né, que quando a gente fala, quando isso acontece, a gente fala de não precisar matar, é quando eles falam que o leão vai se deitar com o cordeiro, né? Então, é o que a gente fala, por isso que a gente fala na nossa palestra, na conferência Exposem, a gente tentou colocar esse título bem claro, que é o paraíso na Terra que está prestes a surgir, que é de fato isso que está acontecendo. A gente está aqui para compartilhar livremente isso com todos vocês. Agora, você fez um comentário que me gerou uma curiosidade. Se aquilo que a gente come, né, o nosso alimento, é uma semente para a energia que a gente vai receber, digamos, do cosmos. Então, o que a gente está comendo, na verdade, é um ativador dessa semente, dessa energia, certo? Seria um ativador para a gente absorver essa energia, vamos dizer assim, uma energia vital que vai nos nutrir, para nos manter vivos. O que a gente costuma dizer, ele é de fato um processo de atração, né? É por isso que a gente falou no início aqui, um processo gravitacional e magnético, tudo é um plasma, inclusive o alimento. Então o alimento ele tem essa força gravitacional, através dessa força gravitacional, ele absorve as energias do cosmos também, né? Então é assim que funciona essa atração dessas energias que alimentam o corpo todo, né? Vamos dizer assim. Mas então, se o alimento teria essa força gravitacional para absorver essa energia, então mais um motivo para a gente também pensar no tipo de alimento que a gente está ingerindo, né? Porque cada vez mais alimentos que não são naturais, alimentos industrializados, intoxicados. Você acha que de alguma forma isso poderia atrapalhar então esse poder gravitacional de absorver essa energia ou tanto faz? O nosso objetivo é ir um pouco além, na verdade, né? Que é você não precisar nem do alimento tóxico e não tóxico, né? Claro que um alimento mais tóxico ele vai ter mais propriedades que pode ser não benéficas para o seu sistema, né? Claro que um alimento mais saudável vai ser mais benéfico, mas isso a gente fala, isso ainda é a visão da ciência atual, né? A visão física. Que a gente está um passo além, no nível de alma, né? Você, na verdade, não necessariamente precisa ser um alimento tóxico ou não tóxico. Você vai saber absorver o que você precisa. Talvez até uma semente de um alimento, de qualquer alimento, pode servir apenas como uma semente para você absorver muito mais vitaminas, né? Então e o nosso objetivo é dar esse passo além, como a gente tem feito em testes de voo já, né? Como as pessoas têm participado mensalmente, né? Por telefone celular. E a gente pode até falar um pouco mais à frente sobre isso, mas aqui a gente queria dar só o básico para você, porque é muita informação. Sim. Os testes de voos que é aberto ao público, nós fizemos sessões onde as pessoas se alimentam só através dos campos de energia, onde a gente conecta com o nosso sistema lá na Áustria, o celular das pessoas, e elas, através de fone de ouvido, conseguem absorver. Então, esses campos vão sendo atraídos, são direcionados para a pessoa se alimentar. O senhor que às vezes coloca uma banana lá no sistema, e aí ele pergunta o que a pessoa está sentindo. E muitas pessoas, sem falar que é uma banana, as pessoas sentem o gosto da banana, algo parecido com isso. Então, assim a gente vai fazendo esses experimentos para as pessoas começarem, principalmente, a ganhar confiança nesse poder que elas já têm dentro delas. E hoje tem sistemas para poder facilitar isso e ativar cada vez mais isso. E como é que as pessoas podem ter acesso a essa tecnologia, Rafael? Porque se nós temos isso como um presente, né, e isso está sendo entregue à humanidade, como é que seria esse acesso? Essa é uma boa pergunta, que é o ponto principal, né, que a gente está trazendo aqui, é compartilhar o conhecimento com todos de forma livre, né, e todos têm que ter acesso. Esse é o nosso objetivo, fazendo entrevistas e tudo mais, participando da conferência, que é para o máximo de pessoas possíveis terem acesso a esse conhecimento, né, e hoje todos vocês podem participar.
né, de forma livre e gratuita, né, das aulas do Sr. Cash. O Sr. Cash dá aula semanalmente, toda quinta-feira, né? São workshops de buscadores de conhecimento, que nós chamamos da Fundação Cash, né? Já acontecem sem falta há mais de 10 anos agora. E toda semana a gente voltando ao vivo dessas aulas também para o português. E todas essas aulas elas ficam gravadas e estão disponíveis no nosso site, cashbrasil.com, né? E também vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube, que é o Cash Brasil Tecnologia do Plasma, né? Então, aqui no nosso canal do Instagram Cash Brasil também você tem bastante informação, sempre atualizações dos dias das aulas. E como eu sempre falo, que tudo que eu falar aqui nessa entrevista vai ser muito limitado em comparação com o que vocês vão encontrar principalmente no nosso site, que é o cashbrasil.com. Então, se vocês estão começando, né, eu vou dar até um conselho para vocês, que eu acho que é importante para quem está começando agora e tendo o primeiro acesso, primeiro contato com a tecnologia, porque quando as pessoas entram no site da Fundação Cash, né, pela primeira vez, elas vão se sentir sobrecarregadas, porque é uma quantidade massiva de conhecimento que está lá e continua sendo atualizado semana após semana, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é vocês começarem no site, tem aulas que são os ensinamentos básicos, vocês podem começar por ali. São aulas de fácil aprendizagem da ciência do plasma, que ali você tira um básico, e também logo após isso, vocês podem ir numa parte no site que vai estar escrito resumo de fácil leitura, né, que é onde a gente organiza o conhecimento com resumos dessas aulas de quinta-feira, com uma linguagem mais simples, né, e também tentem ler a introdução a esses workshops, a essas aulas, isso que eu mais recomendo a vocês, né, porque eles são feitos para as pessoas que não têm informação nenhuma em ciência ou energia, com uma linguagem bem simples, para as pessoas começarem a entender essa tecnologia, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem ir no nosso grupo do Telegram, que é o único grupo oficial hoje da Fundação Cash no Brasil, que é o Cash Brasil Knowledge Team. Como a gente sempre fala, a gente tem voluntários lá que amam a tecnologia, trabalham lá 24 horas por dia para poder compartilhar esse conhecimento com todos e para dar as boas-vindas a todos vocês. Ótimo. Agora, tem uma frase, e eu gostaria que você trouxesse o significado para a gente, sobre, que diz que a Fundação Cash é o lugar onde a ciência encontra a alma do homem para a paz. O que seria isso? Sim. Então, bom, quando a ciência ela não segue um ethos, né, que a gente poderia chamar de ética, ela acaba como a gente tem hoje, né, que é uma sociedade que caminha para a destruição do planeta, dos seres que vivem nesse planeta aqui. Então, a gente também não está falando aqui da hipocrisia das religiões organizadas, né, que, na verdade, em público elas falam de paz, enquanto que em segundo plano nós sabemos muito bem, né, que o Sr. Cash, principalmente, sabe muito bem que ele tem acesso aos líderes mundiais, tem contato direto com tudo que está acontecendo no plano de fundo na sociedade hoje. E ele, segundo plano, principalmente as religiões, secretamente organizam e financiam guerras, criando assim divisão na compreensão mental do homem, principalmente, né? Então, voltando para o ethos, né? O ethos é a maneira de viver e alternativa. Então, o ethos e a maneira de viver, elas são muito simples, né? A gente pode resumir em 3 frases, que é pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Né? Isso se originou lá atrás com Zoroastro e Mitra, né? Há milhares de anos atrás. E foi mencionado isso, inclusive, na Bíblia cristã, né? Como os 3 reis magos do Oriente. Então, essa que é a base da ciência do plasma, né? Assim como o ditado que nós falamos, além desse lema que você falou, tem um outro ditado que a gente chama que a gente está aqui para servir, não para sermos servidos, né? Então, até agora, a religião e a ciência, é importante falar isso, elas foram mantidas separadas, né? Isso foi devido à ignorância do próprio homem. Então, a gente fala, talvez ao invés de religião, é melhor a gente falar espiritualidade, né? Porque espiritualidade significa que você entende de forma mais profunda no seu coração, por meio da sua própria experiência pessoal e não seguindo cegamente um conceito de outra pessoa. Então, agora o que acontece na ciência do plasma? Ambas foram reunidas através da ciência do plasma, né? A espiritualidade ou religião e a ciência, né? Então, muitos vão ficar surpresos ao descobrir esse conhecimento de como a vida é criada no universo, e vai haver um grande alívio, na verdade, quando vocês começarem fundo nesse conhecimento, pois isso vai eliminar muitos medos e a ignorância de muitos de nós. E talvez um ponto para deixar claro, que a gente fala aqui muito sobre alma, a gente falou algumas vezes aqui sobre a palavra alma, né? E isso denota muito sobre parte religiosa. Por isso que a gente falou logo no início que nós somos uma organização científica e não religiosa. Mas deixa eu esclarecer para vocês o que quer dizer quando a gente fala sobre alma, né? Bom, em primeiro lugar, né, numa sociedade materialista e ateísta que a gente tem hoje, né, a alma ela simplesmente não existe.
e é apenas uma fantasia na cabeça das pessoas, né? Então, se você perguntar para as pessoas das religiões o que é alma, elas geralmente se referem a uma crença mística baseada nas escrituras de cada religião, claro. Mas de forma bem básica, né, o que a gente explica na ciência do plasma é que tem um centro de energia no meio da cabeça, né, que pode ser sentido, na verdade, que é um campo, e ele aparece, na verdade, em uma ressonância magnética como um ponto preto. A gente consegue ver esse local, esse ponto. Né? Esse é um local que a gente chama de consciência, que tem um vínculo direto com toda a criação. Né? A gente chama isso de alma do homem. Né? E quando você transmuta para Onde outro fica local, que é o que a gente está... localizado especificamente na ressonância magnética? Fica exatamente, não é exatamente, né? Mas fica, se você fizer um corte horizontal e um vertical, ele fica exatamente no centro da cabeça, né? Nesse local. Seria Fizer um na corte na glândula altura, pineal? Na região da seria glândula pineal? próximo, porque não seria a glândula pineal, seria próximo dessa região, Tá. vamos dizer assim, né? Mas não refere isso à glândula em si, né? E hoje, através desse conhecimento da ciência do plasma, a gente sabe onde está a alma do homem, hoje a gente consegue localizar, né? A gente consegue começar a trabalhar com transmutação para outros locais. Né? Você pode transportar de um local para outro e, através desse centro de energia, que se espalha para todo o corpo, consegue mudar de posição. Talvez comparando, né, que para quem viu a série Jornada nas Estrelas, né, o Star Trek, né, eles descreviam essa transmutação, que eles ali já mostravam alguma coisa, que era o corpo se transformando em vários pequenos pontos, né, de energia. Eles costumavam dizer que eles estavam energizando nessas séries de TV. Para quem não viu, uma série bem interessante dos anos 70. E depois que eles energizavam, eles moviam o corpo para outro local. Mas, na verdade, hoje a gente sabe, através da ciência do plasma, como já tem técnica fazendo pano de fundo já, que não é feito dessa forma. Mas essa era a maneira que as pessoas tinham para poder entender esse processo naquela época. Que, na verdade, você aparece instantaneamente no local onde você deseja estar. Então, parece para ter acesso a esse conhecimento, essa tecnologia hoje, a gente fala, primeiro o homem precisa se tornar pacífico. E hoje, nos testes que a gente faz de voo, através de telefones celulares que as pessoas têm participado, muitos já têm experimentado essas transmutações, ainda não físicas, mas alguns já está fazendo teste de plano de fundo para talvez coloque o público isso na conferência do IRAM, que vai acontecer em Isfahan em novembro desse ano, com as autoridades e tudo mais, para poder apresentar, talvez ali nessa conferência em novembro, a primeira transmutação completa, que além da alma, vai a fisicalidade também. Uau, maravilha. Nossa, os nossos cachorrinhos aqui hoje estão tremendo. Você está ouvindo aí, desculpa quem estiver ouvindo o latido aqui, mas não dá para eu me levantar para contê-los. Esses resultados, toda essa tecnologia, vamos falar do GANS, que seria esse dispositivo que você falou, que pode estar disponível para que as pessoas façam em casa e façam uso disso. Que funcionalidade ele teria para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa alma, vamos dizer assim? É o que a gente fala, né? Os dispositivos da Fundação Cash, como o próprio GANS, eles, na verdade, servem muito mais como uma ferramenta para a gente poder entender o trabalho da criação, né? Então, esse é um ponto importante colocar aqui. Muita gente vem para o nosso grupo e fala como é que eu faço o GANS de tal, como é que eu me livro da doença tal com o GANS de tal. A gente não dá para a gente não passa nada disso. A gente ensina os GANs, como a caneta da dor, estou até com uma aqui próximo de mim, essa é a caneta da Fundação Cash, que a gente chama de Pen, né? Que é a caneta da dor. Essa é a oficial da Fundação Cash. Né? Então, esses dispositivos, como a gente tem aqui na Fundação Cash, eles são específicos, né, para poder a pessoa entender mais como funciona essa parte que a ciência atual explicou para a gente, que é de campos. Então, a gente trabalha somente com essa parte de campo. Então, o GANS você faz na sua... Primeiro, para você entender a interação. Quando você faz um GANS, que o GANS seria a tradução significado, é gás em estado nanossólido, poderia-se dizer isso, que é isso que se fala, por isso fala GANS, né? Você cria, na verdade, um material que pode ser um material de várias cores diferentes, depende do tipo de GANS que você cria, e ali, na verdade, você está criando como se fossem pequenos sóis, né? O que a gente falou aqui no início, são pequenos plasmas. Um sol é um plasma, então você cria diferentes plasmas livres que a gente fala, né? Que são os GANs. E esses GANs, esses plasmas livres, eles emitem energia e absorvem energia. Então, através desse trocar de energia, de dar e receber, você pode interagir com esses GANs e ter um benefício em vários aspectos da sua vida, né? Como a gente teve pessoas
principalmente na época que a gente não pode falar aqui agora, mas na, não sei como é que eu falo isso, mas para pandemia acho que a gente pode falar a palavra talvez. Mas nesse período a gente teve muito, que eu não quero prejudicar o seu canal também, mas a gente teve muito resultado com isso e também Não, também da eu tecnologia. conheci a tecnologia Cash nessa época. Ah, Através. Eu comecei a acompanhar o trabalho ali. Um copo, uma vida. isso, é. Então esse foi, na verdade, um dos aspectos que a gente... Mas antes a gente já ensinava sobre GANs, né? Mas esse o Sr. Cash ele ensinou especificamente para lidar com pacotes de energia, né? Que eu não posso falar também a palavra aqui, mas para quem entende Uhum. tecnologia sabe que é energia. Então esse foi específico porque o que foi feito naquela época para a humanidade foi algo muito grave. E o Sr. Cash liberou com esse propósito específico e a gente está tendo resultados fantásticos. Mas o gancho, como a gente sempre fala, um primeiro momento é para a gente entender como a criação funciona de fato. Né? Se você vê o gancho que você forma, você tem duas placas, né? Uma placa dando revestida e uma placa de zinco, por exemplo, dentro de uma água salgada. É simples assim que você faz o seu gancho. Se você precisa de uma placa de cobre, você não reveste ela com fogo, vocês podem ir no nosso site para aprender como faz, e uma placa de zinco, por exemplo, para produzir o gancho de CO2. Né? Quando você coloca esses dois metais numa água salgada, você produz o gancho. Então é simples assim que você produz, mas o ponto principal, né, é que você, quando faz um revestimento de uma das placas, que é a placa de cobre, você está acessando uma energia que é a energia do universo. Então você tem uma interação a nível de alma que quando vocês forem no site vocês vão entender mais de forma aprofundada isso. Então quando esses dois metais interagem, eles estão criando campos e uma vida naquele recipiente que a gente chama de gancho. E as suas emoções têm relação direta com esses ganhos. Né? Você está criando aquela vida junto. Por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a fazerem seus próprios ganhos. Né? Evitem comprar, evitem pegar de outras pessoas. É importante você saber interagir, Essa porque é principalmente interação uma forma de você estar com o próprio campo, né? sim, vocês aprenderem esse processo que é muito importante. A gente tem uma história muito legal que eu gosto de contar, que é uma senhora na época da pandemia, inclusive, né, tinha um médico que ele não acreditava na tecnologia, ele estava muito reticente quanto à tecnologia, mas ele começou a ver no hospital que estava revertendo o quadro de muitas pessoas que estavam consideradas terminais lá, usando o copo da vida naquela época. E, e aí ele se rendeu, ele se infectou na época, ele se rendeu, ele foi falar com essa buscadora de conhecimento para poder ter. Ele queria testar, só que ela tinha doado tanto que ela estava sem naquele momento. O reator dela estava produzindo nada quase. Ela tinha acabado de fazer um reator. E ela interagiu com aquele copo e ela falou: olha, eu queria muito ajudar esse médico, eu sei que ele pode ajudar mais pessoas se ele realmente melhorar. E ela foi muito interessante, que ela saiu da sala, quando ela voltou, em 5 minutos já tinha uma produção gigantesca de Ganser no copo dela. Então esse é Olha, um exemplo, né, que você pode interagir, e ela deu para o médico melhorou também. Então isso é uma forma para a gente poder começar a aprender como a gente está interagindo com os campos, né? Esse é o foco principal dos dispositivos em geral. Magrave, GANs, né, como você falou. Tudo isso ele tem como esse foco de a gente entender como a criação funciona. São ferramentas para o nosso aprendizado, como a gente costuma dizer. existem resultados. Acho que deu uma travada aqui Alô? na internet. Oi, voltou? Agora Voltou? Então, Rafael, existe resultados comprovados, como você está falando dessa questão do médico, né? Que ele melhorou, e existem outros resultados que a gente pudesse encorajar, pelo menos as pessoas que não conhecem ainda, a ter esse conhecimento, a experimentar isso. O que mais que você poderia trazer de algo comprovado? Já que a gente a tem gente está falando muita em ciência e alma, né? E aí coisa. A gente tem, subentende-se que a ciência é quem comprova. sim. A gente tem muita coisa no nosso site, né, cashbrasil.com, depoimentos de pessoas simples, né, donas de casa, fazendo esses ganhos, por exemplo, tendo resultados fantásticos, não só na área de saúde, mas na área de agricultura também. Né? A gente tem um caso que é muito interessante, de uma pessoa da Bahia, né, do Mamão Papai, é dela que... O Mamão Papai, não sei se vocês sabem, isso eu aprendi com ela, que ela também me ensinou isso. Que o Mamão Papai, a maior parte dele, não sei se todos, mas eles são geneticamente modificados, né, para poder ser um tamanho menor. É por isso que ele é pequenininho. Mas o tamanho original dele é mais ou menos 30 centímetros. E ela
começou a usar GANs, né, na colheita dela, estava dando pouco mamão. Então, resultado, né, para dar um resumo para você, ela teve, isso tem lá no nosso site, vocês podem ver, ela tem passo a passo, explicando o que ela fez e como foi o processo. Ela teve uma colheita gigantesca, que era o dobro, o triplo, que ela distribuiu para todo mundo, né? E o mais interessante, um bom papai que era de 15 centímetros, ele voltou ao seu tamanho original de 30 centímetros. Então, o que a gente fala com a tecnologia, a gente tem visto muito isso, né? Que no Irã também a gente tem muitos esses testes, na China, junto com a autoridade do governo lá na China, é uma escala muito maior, que a gente trabalha nesses locais, principalmente. Que é com testes laboratoriais, a gente viu que o trigo, por exemplo, nessas regiões, que era modificado geneticamente, voltou para o estado original quando a gente utilizou o GANs. Então, você consegue modificar, né, esses alimentos transgênicos para o estado natural dele, Olha, que foi modificado geneticamente. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Mas isso seria na agricultura ou eu poderia pegar um alimento meu que já está em casa, ou tem que ser no momento da produção? Usar o GANs na produção para ele voltar ao estado natural dele. Você pode testar com alimentos já na sua casa também, fazer isso. A gente tem buscadores de conhecimento que fazem isso, tem resultados muito bons. Porque o que a gente fala, na tecnologia, a gente age diretamente na essência, né, por exemplo, na saúde, a gente trabalha, que a gente fala, a gente cria as condições, né, para as pessoas entenderem. Talvez deixa eu falar da área de saúde, porque eu acho que é importante, que muitos de vocês talvez tenham esse interesse maior. Né, que em primeiro lugar, na tecnologia do plasma, a gente não cura nada, né, a gente não trata nenhuma doença, ou a gente também não pratica medicina. Né, em vez disso, o que a gente processa o corpo, né, alterando os campos magnéticos e gravitacionais no ambiente ao redor do corpo. Né, então, os desequilíbrios, que a gente chama de doença, eles deixam de existir da mesma forma, porque a gente gera esse equilíbrio e trabalha diretamente na essência, que é diretamente na alma do homem, né, que é a raiz de praticamente todas as doenças está na alma. Então, essa tecnologia é o trabalho de alma para alma, que é o que a gente costuma dizer. Né? Então, tudo contém, para vocês entenderem melhor, campo magnético e gravitacional. Como eu disse aqui, como o yin e yang da medicina chinesa também, ou atração e repulsão, ou os polos positivos e negativos de uma pilha, uma bateria. Então, o universo ele é criado a partir da interação desses campos, né? E a gente pode dizer que a criação ela é como se fosse uma dança desses campos. Né? E a doença ela ocorre quando esses campos eles ficam fora de ordem. Né? Então, no aspecto da saúde, da ciência da tecnologia do plasma, da Fundação Cash, ele acontece por meio do ajuste e da interação com esses campos. Né? Então, o corpo assim ele volta a se equilibrar. Né? Você falou sobre exemplos. No site da Fundação Cash tem exemplos bem claros. Assim, a gente quer, de um tempo para cá, por conta de muitos ataques e muitas coisas, e muito trabalho também com o governo que a gente faz no plano de fundo, a gente está evitando publicar muita coisa sobre a área de saúde, principalmente. Né? Mas se você for ver os depoimentos que a gente tem no passado, a gente tem um caso específico, por exemplo, que a gente vai apresentar na conferência um pouco mais com detalhe, esses dois casos. Um deles é desse senhor, né, que estava numa cadeira de rodas há 4 anos, com Alzheimer e Parkinson. Ele tomava, acho que, em torno de 40 medicamentos por dia, e ele estava no ponto de não retorno mais, já estava indo para como se fosse tratado um paciente terminal, basicamente, né? E ele era muito rico e também dono de vários hospitais na China também. A gente tem o vídeo desse processo, desse quadro desse senhor. E em 30 dias ele estava andando já, em 45 dias correndo, né? A gente tem todo o vídeo mostrando dia a dia da evolução dele. E a gente tem isso também no nosso site. Tem também depoimentos de uma pessoa. Sim, pode falar. Desculpa te interromper. Eu assisti uma aula do podcast, faz até pouco tempo que eu assisti, mas acho que a aula tem pelo menos uns 2 anos. Em que tem uma apresentação de alguns médicos, se eu não me engano, um médico francês, mas ele tem várias formações internacionais, ele não tem uma especialidade só, onde eles mostram a fotografia de uma mulher que desenvolveu um tumor na mama, um tumor extremamente agressivo, que não era possível nenhum tipo de tratamento, quimioterapia, absolutamente nada, nem cirurgia, eles não quiseram nem mexer. E ela começou a modificar o campo dela, vamos dizer assim, né? Ela começou a mudar o campo dela através dos PECs do GANs, né? E aí eles mostram ali nessa apresentação do trabalho a experiência que eles fizeram com alguns ratinhos, né? Mostrando como foi induzido o tumor no ratinho
e como os packs de GANs reduziram a zero o tumor em 15 dias nos ratos. E depois fizeram essa mesma prática com ela. E assim, até quem tem um pouco de sensibilidade para ver, é até um pouco chocante, porque tem a imagem do tumor completamente aberto. Sim, tá. No início do tratamento, e se eu não me engano, eu acho que com 30 dias, não sei se você vai se lembrar, porque eu sei que são muitas aulas, eu acho que com 30 dias ela já estava ok, e num período de 6 meses não tinha nenhum tipo de sinal, ela já havia feito, inclusive, a reconstrução da mama, somente com a tecnologia do GANS. Sim, é muita coisa que a gente consegue fazer. Por exemplo, teve um caso de uma pessoa, uma menina, né, que sofreu um acidente de carro e ela perdeu parte do cérebro dela no acidente e estava em coma, né? E ela, através de um capacete que o Sr. Cash produziu para ela, né, através da tecnologia do plasma, da Fundação Cash, ela usou, ele conseguiu reconstruir o cérebro dela sem intervenção cirúrgica, né? Então tem as imagens de ressonância, onde o cérebro, onde não tinha mais cérebro, voltou a ter o cérebro. Então, e hoje a gente está num ponto, né, que a gente tem a tecnologia, que a gente trabalha com médicos hoje à distância, de forma remota, com as pessoas, que as pessoas precisam de um telefone celular e um fone de ouvido, que a gente conecta com nossos sistemas na Áustria hoje. Então a gente tem casos, por exemplo, hoje de fazer crescer o dente novamente, né? Pessoas sem dente, com o dente crescendo, reversão de várias patologias, mas isso a gente faz diretamente com os médicos, né? Então geralmente o que a gente fala, a área de saúde, o Sr. Cash ele fica no plano de fundo, onde os médicos fazem o processo, né? A gente tem muito cuidado nessa área de saúde, onde a gente entrega nas mãos de médicos, para poder eles elaborarem e fazer o processo, onde o Sr. Cash, a Fundação Cash, dá só o suporte através das unidades e da tecnologia em si, né? Mas são os médicos que fazem todo o procedimento, acompanhamento, protocolo e tudo mais, né? Isso é um ponto importante, né? Então, isso vocês podem fazer não só para vocês, por isso que a gente fala na área de saúde, a gente recomenda vocês fazerem com vocês, né? Experimentarem com vocês. Evitem fazer em terceiros, porque é uma área bem complexa e bem... inclusive os GANs, né? O que a gente ensina hoje para a humanidade, hoje a gente ensinou, são os 4 GANs básicos. Vocês podem fazer muitas coisas já com esses 4 GANs básicos, vão ver no nosso site da Fundação Cash, se vocês forem lá. Mas para patologias específicas, como a gente sempre fala, patologias em geral, já a maior parte delas são endógenas. O que significa? Elas têm uma origem interna. E cada ser é um universo diferente, né? Então você precisa fazer um diagnóstico muito completo e saber que tipo de GANs fazer especificamente. Então você tem que ter, às vezes, um pouco desse, um pouco daquele, um outro GANs. Então, por isso a gente fala, tentem trabalhar com esses 4 GANs básicos e conectem com você mesmo, né? Ou com alguém próximo a você, vocês podem trabalhar. Mas cuidado só para não fazer em terceiros, né? Que a gente fala, é uma tecnologia que age direto na alma. E a pessoa precisa estar em contato com isso, porque é o que a gente fala. O ponto principal que o senhor sempre fala na área de saúde, principalmente com as pessoas, é perguntar o que aquela alma quer, né? Então, isso que você tem que descobrir. Então, você tem que respeitar sempre o livre-arbítrio de cada pessoa e de cada alma. Então, esse é o cuidado muito grande que a gente tem na área de saúde, principalmente. Então, por isso que a gente recomenda, tentem entender mais o processo e uma consequência do entendimento, vocês vão ter os resultados, muitas vezes até mesmo sem fazer os ganhos, né? Para nós tendo conhecimento e colocando em prática no dia a dia esse conhecimento, através principalmente desse ethos da Fundação Cash, né? Que é o que a gente fala, resumindo, é falar o bem, pensar o bem e fazer o bem. Agora, para quem... Eu acho que, para quem conhece, é claro que a gente não precisa nem falar muito do nível de conhecimento e da autoridade do Dr. Cash. Mas se você pudesse falar, assim, em poucas palavras, para quem está aqui agora, os feitos do Sr. Cash, até se entrar no site, eu acho que é possível dar uma olhada, né, dos equipamentos que ele desenvolveu, até para medicinas espaciais, desenvolveu algo para astronautas, tratamentos de astronautas em viagens espaciais, não é isso? Hoje a tecnologia que a gente tem está num estágio muito avançado, né? Que a gente fala, já está num estágio que é muito além da nossa imaginação. Desculpa, só te interromper um segundo. Assim, porque eu acho importante a gente falar isso para tirar do nível de algumas pessoas de que da onde está vindo isso, para as pessoas entenderem, se a gente está falando a nível de espaço, né, de viagem espacial, e o Sr. Cash produz esse tipo de tecnologia,
essas máquinas, então é um nível muito avançado do que a gente está acostumado. Então, é alguém que realmente sabe o que está fazendo, né? Sim, exatamente. Então, o Sr. Cash, ele, como eu disse aqui, ele desenvolve isso há 40 anos. Né? Ele começou no Queen Mary College como físico nuclear, estudando física nuclear. Então, ele se formou em engenharia nuclear. E é interessante, né? Queen Mary College é uma das referências mundiais, né, em relação à parte nuclear, principalmente, de estudo. E quando o Sr. Cash estudava nessa universidade com o professor Leslie, né, que o Sr. Cash fala muito nas aulas, não só o professor Leslie, como os outros professores já viam que o Sr. Cash estava um passo à frente, né? Então ele foi preparado de certa forma para poder ir a fundo, né? Porque o que ele fala, se for falar num contexto de universidade, o que ele conseguiu entender, né, que a nossa ciência física até hoje, ela conseguiu só entender o átomo. E com isso eles percebiam que tinha um nêutron, um próton e um elétron naquele átomo. Isso que a gente consegue entender. Mas nunca foi estudado de fato como é que é a criação desse próton e desse elétron, como eles se criam e o que é o nêutron principalmente. Então o Sr. Cash, no estudo dele universitário inicialmente, né, ele começou a comprovar como o nêutron funciona e também a entender como o nêutron funciona, que é dali que é criado o próton e o elétron, que é o que eles chamam da teoria do buraco negro. Que todos nós temos um buraco negro, todo átomo tem um buraco negro que a gente chama, poderia se dizer, de nêutron. Então, desse buraco negro, você tem o princípio da criação, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida para vocês aqui. Vocês podem depois ver os artigos e vão entender melhor. Mas a nossa alma poderia se chamar que é um buraco negro que a gente tem no centro do nosso cérebro também, que é o princípio da criação. Através disso, você tem toda a criação. Isso é interessante quando o Sr. Cash, inclusive, escreveu esse artigo explicando sobre o buraco negro, que estava completamente diferente, e o Sr. Cash comprovava que o Stephen Hawking estava errado quando ele falou que era um buraco que só suga. E ele falou, não, na verdade você tem um dar e receber nesse processo do buraco negro. E o Sr. Cash liberou essa nova explicação sobre o buraco negro. O Stephen Hawking roubou essa teoria, né, no site da Fundação Cash. Foi interessante que ele mudou toda a teoria dele depois disso, explicando que ele tinha entendido errado, né, e nunca, na verdade, citou o Sr. Cash por isso. Mas se você ler o artigo dele, o artigo que o Sr. Cash escreveu antes dele publicar, é basicamente igual, ele não mudou quase nada. Mas então, como que o muita Cash coisa, conseguiu... né, que já aconteceu, né? Como muitas coisas ao longo dos tempos, né? Que vão Sim, roubando por isso que a os gente preza artigos, se muito. apropriando e dizendo que subtraem aquilo que é importante para a humanidade, altera o conhecimento. Sim. E aí eu digo que sou eu. Então, você... a beleza dessa tecnologia... Perdão. Eu só dando esse complemento que você falou, que acho que é importante, né? Porque a beleza da tecnologia é que esse pessoal que roubou a tecnologia, é o que o Sr. Kai sempre fala, eles vão ter um conhecimento apenas limitado da tecnologia, nunca conhecimento completo. Porque a gente fala, a tecnologia está diretamente ligada com a alma do homem, com o conhecimento da criação e como o universo funciona. O universo ele trabalha através de uma ética, né? Que é uma ética de ser correto, de servir e não ser servido. Então, quando você usa isso para meios egoístas, vamos dizer assim, você consegue, vamos dizer assim, uma fagulha da totalidade dessa tecnologia. E é por isso que as pessoas ficam doidas, porque, dando um exemplo talvez mais palpável para vocês, a gente tem um bom exemplo na Nigéria, por exemplo, né? Um buscador de conhecimento da Nigéria, um cara simples, cabeleireiro, ele fez uma grave dele, ele conseguiu uma grave é um reator que você pode fazer na sua casa, que vocês podem ver no nosso site também, qualquer um pode fazer. Ele inclusive fez reator, na Exposem vocês vão ensinar a fazer o reator, né? Vamos ter buscadores de conhecimento, ele vai estar lá no stand, lá eles vão estar ensinando, inclusive são pessoas que estão pagando tudo do próprio bolso deles, né? Eles não estão recebendo nada, por isso vão ficar lá os 2 dias direto na conferência, ensinando para vocês tudo sobre a tecnologia, reatores, como fazer, vão levar para demonstrar para vocês como é cada reator que é feito. Então vai ser bem legal quem puder estar presente, vão aprender tudo de forma livre e gratuita, assim como o Sr. Cash dá tudo de forma livre e gratuita para todos nós. E essas pessoas estão indo lá realmente de coração, porque amam a tecnologia. É muito bonito você ver isso, cada vez aflorando, que conecta com o que a gente estava falando, que é o ethos, né? E isso dá esse exemplo desse rapaz da Nigéria, porque ele conseguiu um resultado com a tecnologia que os cientistas estavam tentando fazer, que é de energia zero, que eles chamam, né? Eu não gosto muito desse nome, nem o Sr. Cash gosta muito. Mas é você conseguir produzir energia através do reator sem meios externos, sem precisar usar eletricidade e da companhia elétrica. E ele conseguiu isso, né? E os outros
cientistas conseguiam no máximo 30%, 40%, 50%, ele conseguiu 100 quase. 99% que ele conseguiu. E eles não conseguiam entender. Eles falam, a gente fez a mesma coisa que esse cara fez na África. E até mais que eles fizeram, porque eles têm laboratório, eles têm tudo isso. Né? E o Sr. Cash explicou, ele conversou com esse buscador de conhecimento perguntando qual é a sua intenção quando você fez isso. E ele Consciência, falou, né? Foi a consciência dele que atuou ali, você acha? ponto principal que ele falou, acho que a resposta dele resume bem. Ele fala, eu queria ajudar minha comunidade. Porque a gente aqui às vezes morre de fome por estar sem eletricidade. Entendeu? Então isso mostra a intenção real dele. Ele não estava fazendo porque ele queria ser mais, ele queria ser maior do que alguém. Então isso é só um exemplo, né, de como essa tecnologia está diretamente ligada ao que sua alma realmente quer e suas reais intenções. A gente fala, essas unidades, a gente está colocando na conferência em Isfahan, no Irã, no final do ano agora. A gente vai convidar os principais líderes mundiais para estar lá em Isfahan, no Irã. Acho que As perdemos um condições pouco para a você ver. conexão. Olha, acho que agora caiu. Aí voltou. Agora voltou. Que essas unidades elas estão criando as condições para você ver suas reais intenções. Né? Então isso vai ser muito forte para muitos líderes mundiais que têm intenções completamente distorcidas do que é o ethos do universo, que a gente chama, né? Que é uma ética de vida correta. Então isso é para poder explicar como é que essa tecnologia funciona na sua totalidade e a importância de seguir essa ética de vida. Por isso que a gente traz aqui, tentem sempre os meios oficiais da Fundação Cash, compartilhem de forma livre, gratuita com todos, é o que a gente pede só. Isso não é por nós, não é porque a gente quer, porque é da Fundação Cash, vocês não podem roubar. Infelizmente, pessoas roubam, mas é para o próprio bem da humanidade como um todo. Porque para a humanidade ter acesso à totalidade, a humanidade tem que mudar de dentro. E sem essa mudança interna, ela não vai ter acesso à totalidade desse presente para o universo, né? E para a Terra hoje. Agora, você comentou no início aqui da live que o Dr. Cash entregou essa tecnologia para alguns governos, na época, inclusive, do Obama, e não foi aceito, e a partir daí ele decidiu, então, dar de presente, mudou as patentes, né, e dar de presente para a humanidade e abrir esse conhecimento para todos, assim, de forma gratuita, não é isso? Você acha que isso foi de certa forma, é algum tipo de perseguição? Como você atribui isso? Então, com relação à perseguição, né, a gente já vê na nossa história, né, que sempre que surge alguma coisa nova, como é a tecnologia do plasma, que pode libertar as pessoas de uma forma tão profunda como é a tecnologia hoje, sem supply principalmente, né, aqueles que estão no poder eles sempre tentam impedir esse processo, né? Isso é um processo que a gente vê historicamente que acontece quase sempre, há milhares de anos, né? Então, se vocês se lembram, por exemplo, um bom exemplo disso é o homem que disse que a Terra não era o centro do universo, né? Ele foi enforcado numa igreja em Pisa, na Itália, depois de falar isso. Então, em essência, né, as coisas elas não mudaram muito nesses séculos, né? Então, elas apenas assumiram o que a gente fala uma forma mais oculta, vamos dizer assim, né, para bloquear isso, né? Por exemplo, existe uma proibição mundial hoje até mesmo de mencionar o nome da Fundação Cash na mídia, em geral, né? Então, é por isso que muitos de vocês nunca ouviram falar do nosso Uhum. trabalho, por exemplo. E a gente tem documentos, né, comprovando a eficácia, por exemplo, a tecnologia da Fundação Cash ela foi usada lá em Fukushima, no Japão, quando teve aquela liberação de radiação. E naquele processo, né, normalmente é preciso armazenar o trítio, né, por 100 anos antes de liberar ele no meio ambiente, devido à radioatividade dele. Né? Então, depois de alguns anos, né, o governo japonês liberou abertamente o trítio, poucos anos, no oceano, e ninguém nem se atreveu a perguntar o porquê isso, porque a tecnologia da Fundação Cash foi utilizada, que a gente sabe como reverter esse processo radioativo, e isso a gente conseguiu reverter o processo em Fukushima. Né? Então, mas o que a gente fala, não importa quanto eles nos persigam, né? A tecnologia ela vai vir à tona e já está vindo à tona. Essa é a verdade, a realidade hoje. E não importa o que aconteça. E a gente tem hoje, como a gente falou aqui de forma breve, né, milhares de pessoas já foram salvas, por exemplo, com o Copo da Vida, da Fundação Cash, em 2020. A gente sabe por quê, não posso citar muito porquê, mas Sim. vocês sabem. E especialmente aqui no Brasil, né, que apesar deles continuarem tirando nossos vídeos do ar, né, por exemplo, as aulas de quinta-feira, a gente teve que colocar tudo no nosso site, cashbrasil.com, e tirar boa parte do nosso canal do YouTube, porque eles estavam sempre retirando os nossos vídeos do YouTube, né? Então a gente resolveu colocar tudo no nosso site agora, vocês podem encontrar tudo lá. E hoje a gente tem essa rede de voluntários hoje no nosso trabalho aqui na Fundação Cash Brasil, que é algo gigantesco. As pessoas trabalham mais uma vez
sem receber nada, só de coração e por amor à tecnologia, porque elas sabem a importância, a preciosidade que é esse conhecimento para a humanidade. Você E tem. hoje a gente tem um dos maiores grupos Eu do ia te mundo aqui da Fundação perguntar Cash. isso. Se você tem uma ideia de qual o tamanho da comunidade no Brasil hoje. Porque no Telegram eu sei que tem aproximadamente 10 mil inscritos, né? Mas vocês têm um quantitativo? Então, a gente tem, no Telegram, a gente tem mais ou menos 10 mil e poucos membros, 10.300, se eu não estou enganado agora. E no YouTube a gente tem mais de 11 mil, mas é aquilo, quem realmente trabalha, né, é um grupo central, né, que são aquelas pessoas que realmente estão mais dedicadas à tecnologia. Que se vocês têm acesso a esse conhecimento, inclusive a tudo que eu estou falando aqui, tudo isso foi preparado por esses voluntários, pessoas que amam a tecnologia, que estudam diariamente tecnologia. Então, o nosso site que a gente tem hoje, tudo que a gente tem hoje, nossas aulas de sextas-feiras, toda sexta-feira a gente tem aula da Fundação Cash Brasil, aprofundando os ensinamentos. Tudo isso é feito por esse grupo central, que a gente chama de voluntários. São pessoas que realmente se dedicam praticamente 24 horas ao estudo e ao compartilhar do conhecimento. E qualquer um de vocês é muito bem-vindo a participar, né? A gente sempre só fala para ter esse cuidado da pessoa estar compartilhando livremente o conhecimento. Vocês podem ajudar de várias formas. Essas pessoas elas ajudam organizando sites e tudo mais. Mas tem pessoas que a gente conhece no Brasil todo, por exemplo, tem um grupo na Bahia, por exemplo, que são buscadores de conhecimento, que elas montam a tendinha dela lá toda quinta-feira, numa feira orgânica, e elas ensinam de forma gratuita as pessoas o copo da vida, distribuem o copo da vida para as Onde pessoas. mesmo na Né, as Bahia? pessoas... Que travou aqui para mim, eu não sei se na gravação vai travar. Na Bahia você disse que elas montam uma tendinha toda quinta-feira. Qual é o local? Ih, agora assim pegou. Elas podem até, talvez elas estejam acompanhando aqui no chat com a gente. Mas se eu não me engano, é Juazeiro, se eu não me engano. Juazeiro do Norte, na Bahia. E Petrolina, se eu não me engano. Né? Acho que Juazeiro. é um dos. A Pamila respondeu aí que é Juazeiro. Obrigada, Pamila. Juazeiro. Então, tem esse exemplo, por exemplo, desses pescadores de conhecimento que estão lá doando conhecimento, dando incondicionalmente, né, sem pedir nada em troca. É engraçado que a gente recebe às vezes ligações e fala, a gente quer dar um dinheiro para ajudar elas, e elas não aceitam de jeito nenhum. E falam, não, porque elas sabem o significado dessa tecnologia e o poder que tem, que é o servir incondicionalmente. Né? Então elas têm esse grupo, tem outros grupos pelo Brasil também que faz isso, então que a gente incentiva as pessoas a ajudarem como podem. Né? Alguns têm essa habilidade de organizar sites, outros têm a habilidade de organizar, por exemplo, como a gente tem sextas-feiras, assim a gente vai cada um se posicionando. E quem quiser colaborar é só entrar em contato com a gente no nosso grupo do Telegram, Cash Brasil no Latino, que a gente vai estar lá de braços abertos e você vai poder ajudar da melhor forma possível. Né? Como o Rafael mesmo está falando, para quem está assistindo aqui agora com a gente, tudo que a gente fala aqui precisa ser sempre, a gente precisa ser muito sucinto, né? Porque a gente sabe que existem palavras que a gente não pode dizer, relatos que a gente não pode dar, por conta da rede, né? Como ele falou, alguns vídeos do YouTube foram removidos, então, mas eu acredito que muito mais coisas poderão e serão entregues na palestra que o Rafael vai ministrar na Exposen. No dia 9 a sua palestra, é isso mesmo? Não me lembro agora de cabeça. Isso, é dia 9 de novembro, Dia se não 9 me de engano, às novembro. 4 horas. Tá. Depois a gente vai colocar a programação de todas as palestras, mas quem já está assistindo aqui, não só, eu acho que deve ir assistir a palestra do Rafael, que com certeza, num ambiente mais apropriado, né? Num ambiente mais seguro, acredito que é possível que você possa falar outras coisas que a gente não pode falar aqui, né? Até por conta dessas perseguições. E também conhecer sobre os reatores, conhecer esses buscadores. Quem sabe você também não vai se unir a esse grupo para ampliar essa grande rede, que inclusive está no mundo inteiro, né? Tem muitos países, né? Uma rede internacional, não é isso? E você sabe quantos países a Fundação Cash está presente hoje? São muitos e muitos. Se eu não me engano, a gente tem, por exemplo, nosso site, que é o cashbrasil.com, só pelo nosso site a gente tem esse controle de pessoas que visitam o nosso site, né? Porque a gente tem o site em inglês e português. Então, só no nosso site, que não é igual ao site internacional da Fundação Cash, a gente tem mais ou menos, eu fiz as contas, são 120 países, se eu não me engano, que já visitaram o nosso site há 2 anos que a gente tem o site. Olha. E é de todas as regiões. Tem
É de todos os pontos possíveis do planeta que a gente tem lá. Tem país que eu nem conhecia que vai visitar o nosso site. Mas hoje os principais grupos, né, como foi o grupo mais forte que a gente tem hoje de buscadores de conhecimento é no Brasil, né, junto com a China, que é muito forte também, e no Irã também, que é muita gente também usando a tecnologia, porque no Irã, inclusive, o governo já abraçou, né, a tecnologia, então muita coisa que é utilizada na parte espacial do Irã é com a tecnologia da Fundação Cash, né? Inclusive hoje o Irã ele é essa potência, vamos dizer assim, em tecnologia espacial por conta do uso da tecnologia da Fundação Cash, que também está sendo aos poucos divulgado isso para a humanidade e para Eu o sou planeta. suspeita para falar, porque eu admiro muito o trabalho da Fundação. Claro, o trabalho de vocês, que são voluntários, se não fossem por vocês, né, isso não estaria sendo tão expandido. De fato, eu fico muito satisfeita, fiquei muito feliz quando soube que vocês iriam participar aqui da Exposem, porque é algo que a gente realmente acredita, é algo que eu até me emociono para falar, porque eu já assisti algumas aulas, né? Então, apesar de eu não atuar muito nesse campo, por Quanto questão tempo de você tempo, estuda? ah, Em quanto tempo você estuda a, tecnologia? a tecnologia, então, eu não parei e não consegui parar ainda para realizar. Né? Porque mas eu entendo perfeitamente tudo que está sendo feito ali, assim, eu assimilo muito bem. Na época do Copo da Vida, eu acabei utilizando porque um amigo meu me forneceu, mas nem foi por conta dele que eu cheguei até o canal. Eu já estava pesquisando e comentei com uma pessoa que eu nem sabia também que ela falou, mas eu tenho. Aí eu tomei o Copo da Vida como preventivo. E depois acaba que por conta da correria da vida, né? Eu tô lá no canal do Telegram com vocês, assisti algumas aulas porque eu gosto de assistir mesmo, não só assistir, eu gosto de sentar, pegar meu caderno, fazer as anotações, assistir as aulas do Dr. Cash, mas eu não consegui ainda montar o meu reator. Só falta essa parte, que é tudo, né? Mas eu tenho, Não, quando eu ouço aquelas coisas, isso faz tanto sentido para minha alma, e é por isso que eu fiquei muito satisfeita mesmo de saber que vocês iam participar, porque a Exposen tem ela tem um propósito por trás dela, né? Não é simplesmente um evento comercial só, né? A gente quer que seja um evento comercial e de negócio, porque a gente precisa fomentar tudo isso, mas que seja com propósito, que seja com ética, que seja com algo que realmente vai mudar a vida das pessoas de forma positiva. E aí, já aproveitando nessa questão de mudar a vida das pessoas, eu nem queria falar esse termo aqui de cura, porque a gente sabe que aqui no Brasil quase tudo é muito proibido de ser dito, né? A palavra cura é quase uma palavra proibida. Então, vamos dizer assim, se a gente conseguisse dimensionar a taxa de conversão da saúde das pessoas, né? Alguém que estava muito doente e que trabalhou esse campo magnético e gravitacional dela, né? Qual seria a taxa dessa conversão entre o estado de doença para o estado da saúde dela? então, como a gente fala, né? Primeiro que é importante colocar que não é nem por cuidado que a gente não fala cura, porque de fato a gente não cura nada na tecnologia do plasma, né? A gente não trabalha com cura. E Uhum. como a gente falou, né? Em vez disso, a gente processa o corpo, alterando os campos magnéticos gravitacionais no ambiente ao redor do corpo, né? E agindo diretamente na alma, né? Nessa interação de campos, né? Porque o que você tem no centro do cérebro são campos gravitacionais e magnéticos que têm uma conexão direta com a essência, com o Criador, que a gente chama. Então você tem essa interação dos campos através da nossa tecnologia, você interage com esse campo e você joga informação e troca informação. E isso você cria as condições para a fisicalidade acompanhar esse processo de mudança a nível de alma. Né? Por isso que a gente fala, né? Não tem uma cura, então não tem uma. A gente não propõe uma cura física para a pessoa. A gente propõe criar as condições para as pessoas tomarem essa iniciativa por elas mesmas a nível da alma delas, né? Então, o que é interessante que a gente vê realmente em relação à taxa de melhora é uma coisa assim fora do que eu já vi, porque eu trabalhei minha vida toda praticamente na área de saúde, né? Eu trabalhei em um hospital como técnico em enfermagem, depois trabalhei 10 anos com medicina chinesa, muitos ambulatórios, atendendo muita gente.
E realmente o que mais me impressionou na parte de saúde com essa tecnologia não foi nem só entender mais sobre a essência das patologias, e principalmente das patologias psicossomáticas, através do entendimento da tecnologia, que tem origem na parte emocional, como fibromialgia, o próprio câncer, depressão e tudo mais. O próprio Dr. Teste Mas, fala muito isso, né? Do emocional, né? sim, Inclusive o que câncer. E eu achei fantástico numa das aulas em que ele fala justamente da interação do zinco, como o zinco interage na alma, nas emoções e no pensamento das pessoas, né? sim, exatamente, porque tem um link direto com as emoções, o elemento zinco, vamos dizer assim, mas aí que tá, ele só age, que o pessoal fala, então eu vou tomar Não mais é só tomar o zinco, né? o zinco, usar mais, o pessoal tem cápsula zinco e tudo mais. E não é isso, na verdade, você tem que estar, é o campo do zinco que está agindo ali. Por isso que é o zinco em forma de GANs. Isso que a gente fala, é o GANs ZNO que vai agir mais na parte emocional. E o que eu acho mais fantástico, complementando o que eu estava falando, que eu vi com a tecnologia, né, que eu trabalhava muito no hospital, quando eu comecei a estudar essa parte mais na área de saúde da tecnologia, é como as pessoas que fazem os GANs, elas têm, às vezes, fisicamente, às vezes, elas têm melhores em aspectos que elas nem pensavam que poderiam imaginar, que nem sabiam que estavam mal. É isso que eu achava mais impressionante, porque é como você interage com aquele campo ali e a informação que você troca daquele campo, daquele gancho, por exemplo, com a sua alma, que altera a sua fisicalidade. Então, às vezes, você usa o gancho porque eu estou com uma dor de barriga, por exemplo. E, na verdade, você está lá, quando você percebe, você melhorou de uma outra coisa mais crônica dentro de você que você nem pensava naquilo. Ou de uma depressão, por exemplo, que é muito mais crônica. Né? Isso você via muito em muitos quadros, principalmente na parte emocional, quando você age com a tecnologia. As pessoas começam a mudar internamente, emocionalmente, e também mudam ao seu redor, né? Porque elas começam a agir num ponto de equilíbrio interno, emocionalmente falando. Então, o que me impressiona muito, né, que me impressionou sempre muito com a tecnologia, foi essa mudança de estado de espírito das pessoas quando elas começam a, a aplicar a tecnologia nas vidas delas. Então, não só com os ganhos, mas simplesmente, às vezes, só fazendo estudo, por exemplo. Isso a gente vê muito na tecnologia. As pessoas começam a estudar de forma mais a fundo a tecnologia, de forma mais dedicada à tecnologia, elas começam a perceber uma mudança, né, à volta dela e nas vidas delas também, porque elas vão começando a se disciplinar de uma outra forma, com uma outra forma de educação que a gente não foi ensinado até hoje. E de Então isso é que muito forma que a interessante. gente poderia utilizar o gancho? Você mostrou essa caneta, a caneta da dor. Ela seria também interessante de usá-la para dor. Essa caneta comercializada, as pessoas que produzem, porque eu sei que tem os packs que as pessoas podem aprender também a fabricar, não é isso? Você pode explicar um pouco para as pessoas como é que a gente poderia usar? Eu também vi uma experiência uma vez, não sei se foi no próprio Telegram, é, que as pessoas estavam colocando vidrinhos com GANs espalhados em plantações e aí estava acontecendo isso que você falou do mamão, que o mamão ficou absurdamente grande, né? As coisas começaram a produzir assim de forma quase que desenfreada, que o pessoal não estava dando nem conta de consumir aquilo. Então, se fosse para mim, assim como pessoa, de que maneira que eu poderia usar esse GANs? Tenho que beber o GANs? A água do GANs? Como é que seria isso? Não, o ganhos em si você nunca ingere ele, isso é um ponto importante de colocar. Se vocês forem fazer ganhos, a primeira coisa que a gente fala, não ingir, não coloque na sua boca, nem na sua boca você coloca o gancho. Porque é uma quantidade de energia muito grande que tem ali. Então você vai só fazer o uso da água de gancho, que a gente chama, né? Ou você pode só utilizar os campos que estão ali emitindo dos ganhos, né? Então você pode usar dessas duas formas. Mas o que a gente falou no início aqui, né? A gente ensinou para. A gente recomenda para vocês os quatro ganhos básicos, que é o ganho de CO2, ZNO, de zinco, CH3 e também o de cobre, óxido de cobre. Esses são os quatro ganhos básicos. Com isso você já tem uma gama de reação gigantesca. Né? E para iniciar mesmo, quem quiser começar a entender um pouco mais a usar os ganhos, a gente recomenda o CO2 e o ZNO. Né? E é o que a gente fala, mais uma vez, é sempre importante lembrar, né? Esses ganhos que vocês vão fazer, é importante vocês primeiro estudarem a tecnologia. São só ferramentas para vocês entenderem a fundo o que essa tecnologia significa e o poder da criação. E como a criação funciona no universo. Então, eles só são ferramentas para a gente entender isso. Isso, consequentemente, quando você entende o processo,
muitas pessoas têm uma resposta muito grande quando elas começam a entender mais ainda o processo, que o nível de conexão com o GANs aumenta nesse processo, né? Então, a gente fala, o cuidado que a gente tem é isso, né? A gente não... Isso a gente viu muito na história da Fundação Cash, né? Ainda mais com os GANs. Eles começaram a se transformar em como se fosse um remédio para as pessoas. E não é isso, né? Você entender como os campos interagem através desse entendimento, aí você pode começar a brincar com os GANs. Né? A gente fala, tenta entender a interação dos campos primeiro. Né? Então, E aquela coisa, a melhor forma do GANs até hoje, pelo que eu mais vi assim, das pessoas trabalhando com GANs, foi esse exemplo que eu dei lá na Nigéria, desse buscador de conhecimento, que é quando você realmente tem uma intenção pura, qualquer gancho que você faça, ele vai ter um resultado fantástico. Então isso mostra muito da sua intenção também. O que você realmente quer quando você produz aquilo ali. Você está usando aquilo ali para um benefício pessoal, para você ter algum lucro por trás daquilo ali, para você ter algum benefício só seu, ou você realmente está usando aquilo ali para um benefício maior que vai além do seu egoísmo, né? Então, quando a gente vê muito essa intenção correta, isso que eu vejo, a taxa é realmente gigantesca. Você tem uma conexão direta com a essência do que você está produzindo ali, que é o gancho. E isso é a essência da tecnologia do plasma. Ela trabalha de acordo com esse ethos. Quando você consegue acessar isso, trabalhar com esse ethos, junto com essa tecnologia, com o gancho, com uma grave, com patches, com emplastos, né, que a gente chama de gancho, com tudo isso, você tem um aumento na potência daquilo ali de forma absurda. Que você, por exemplo, a gente tem casos, teve um caso aqui no Brasil, inclusive no Sul, que a pessoa simplesmente borrifou água de gás em volta da propriedade dela e no mês seguinte veio a conta zerada de eletricidade. Então ela não precisou fazer uma grave, ela não precisou fazer nada, as pessoas fazem um dispositivo para poder ter uma economia de energia. A gente vê pessoas no mundo todo fazendo uma grave da Fundação Cash, que tem uma economia de 30%, 70%, 40% de energia, e ela só borrifou e veio com a conta zerada. Né? Então, porque aí você Olha conversa aí, com essa gente. pessoa, Conta ela tirou zerada. foto, né, dos meses, né, da eletricidade e viu realmente a conta sem nada. Né? E eu conversei com ela, né? A gente conversou com ela para poder entender quando você borrifou, o que você estava ali pretendendo. Ela falou, não, eu nem pensei em eletricidade nem nada, meu objetivo era só realmente trazer uma melhoria para o ambiente, mas você via que tinha uma pureza naquela pessoa. Então é isso que é o ponto principal, entendeu? Quando você realmente tem essa ação correta, por isso que a gente sempre repete muito nas nossas aulas, nas nossas entrevistas, né, a questão da importância da ética de vida. Isso é também para você ter um resultado efetivo com a tecnologia, né? Quando você tem essa ética de vida correta, que é pensar, falar e fazer o bem. Maravilha. E a caneta, sobre a Caneta. caneta, essa caneta essa é oficial da Fundação Cash, né? Uhum. Essa tem a venda no site da Fundação Cash, vocês podem adquirir lá no cash.foundation, o site da Fundação Cash. E lá você tem outros dispositivos também que vocês podem adquirir, que aí o que a gente recomenda, se vocês quiserem comprar alguma coisa, nossa recomendação é sempre ir para os meios oficiais da Fundação Cash. Hoje a única loja que a gente tem é na Áustria, né? Então vocês podem comprar diretamente pelo site. É um pouco complexo, mas a gente pode ajudar você lá no nosso grupo do Telegram, Cash Brasil Nova Team. Mas o que a gente recomenda a vocês é vocês mesmos não só fazerem o dispositivo, mas entenderem o processo. Esse é o principal. Né? Esse é o grande presente, né? Esse é o grande presente. Esse é o Bem, nós estamos caminhando agora para o final da live, para o finalzinho, e para quem chegou depois, que a live começou, a gente foi falando isso aqui ao longo da conversa, mas quais são os canais, então você pode repetir, quais são os canais onde as pessoas podem buscar mais informações sobre como produzir, ou como entender um pouco mais o que é essa tecnologia, para que ela possa produzir ou usufruir de alguma forma? Quais seriam os canais? Então, temos o grupo oficial da tecnologia do plágio da Fundação Cash no Brasil, é o nosso grupo do Telegram, que é o Cash Brasil Knowledge Team. Né? Não sei se alguém pode colocar o link no chat, que eu acho que facilita, que às vezes o nome é em inglês, porque esse é um grupo que foi criado pelo Sr. Cash. Todos os grupos da Fundação Cash no mundo todo têm esse mesmo nome, só muda o nome do país. Né? Por isso que é Cash Brasil Knowledge Team, que é time do conhecimento, vamos dizer assim, na tradução literal. Mas o nome do grupo é Cash Brasil Knowledge Team. Então esse é o principal grupo que a gente tem. A gente tem o nosso site, né, que é o cashbrasil.com. Nesse site vocês têm ali acesso
a todas as informações, para iniciantes, para intermediário, para você ter acesso a todas as aulas do Sr. Cash. Ali vocês podem, é o que a gente mais recomenda hoje. Quem está começando, entra no nosso grupo do Telegram, que é um local onde você pode tirar suas dúvidas, com pessoas que estão lá estudando a tecnologia já há mais tempo, e visita o site. Começa pelo site, pelos ensinamentos básicos, vai estudando com calma e vai trazendo suas dúvidas para o grupo do Telegram, né? Além disso, a gente tem também o nosso canal do YouTube, que é o Cash Brasil Tecnologia do Plasma, e o nosso canal no Instagram também aqui, que é o Cash Brasil. O pessoal está colocando aqui, que ótimo, está colocando aqui no chat aqui todos os endereços. E assim, para fazer os reatores, que inclusive os voluntários vão estar lá no stand da Exposen, para fazer os reatores, pelo menos tem um vídeo, que na época de pandemia eu assisti do Dr. Cash, não precisa de nada muito elaborado, tá, gente? Vocês ele até demonstra com um simples eletrodoméstico que você tem em casa, que não está nem mais funcionando, você abre, porque qualquer eletrodoméstico tem um fiozinho de cobre, não é isso, Rafael? Se eu estiver falando besteira aqui, você me corrige. E aí você retira aquele fiozinho, desencapa ele, você pode utilizar pilha velha, pilha também que você já não está mais usando, né, para servir como bateria e produzir ali, fazer o seu reator. Então, acho que não gasta nada, né? Não gasta nenhum real para você fazer isso, porque uma pilha todo mundo tem em casa e algum pedacinho de fio também, né? A pilha a gente não usa mais, né? Porque isso era um momento quando a gente usava a pilha, era porque era um momento de emergência. Que a pilha ela acelera a produção. Porque realmente o pessoal estava infectado e tinha que ter rápido em mãos. Mas você pode só fazer a conexão com um fio de cobre, substituir a pilha por um fio de cobre, mas é simples, lá no site tem um passo a passo, e você realmente foi o que você falou, só precisa de um fio de cobre e uma plaquinha de zinco que você encontra em qualquer pilha não alcalina, né? Então só toma cuidado com isso, tem que ser pilha não alcalina. Você abre a pilha e você vai ter uma plaquinha de zinco. E aqui hoje em dia no Brasil, né, que o pessoal fez tanto copo da vida aqui que tem então, para quem não sabe o que é o Copo da Vida, foi uma campanha, né? Pode-se dizer que foi uma campanha, onde haviam voluntários e não só as pessoas aprendiam a fazer, né, o seu próprio reator e o seu próprio gancho, mas haviam voluntários onde tinham pessoas internadas na época da pandemia e alguém sempre ia lá levar ou alguém passava para buscar. Então, esse voluntariado foi no Brasil inteiro. Foi aí que eu cheguei em vocês lá. Não precisei de uma emergência dessa, mas eu acompanhei bastante esse processo. Então, por isso que está falando do Copo da Vida, que, aliás, vocês nem usam mais esse termo, né? Porque isso foi só lá no passado, né? Do Copo da Vida. Não, é 2 anos, né? Copo da Vida. Porque é um copo que vai muito além, que o Sr. Cash, inclusive, falava nas aulas, né? Ele vai além de lidar com um pacote de energia, que a gente não pode falar o nome aqui. Mas ele é realmente um presente para a humanidade, esses copos da vida, se você entender a profundidade do que foi passado. E é interessante, porque, por exemplo, esse resultado na agricultura que a moça teve com uma mão, foi usando o copo da vida. Não foi com outros itens. Então, ele dá... Essa menina que teve a eletricidade zerada lá na conta, foi usando o copo da vida. Eu acho que depois dessa todo mundo vai querer fazer só para ver se vai ter um resultado igual, parecido com essa conta aí da eletricidade, né? Aí vocês têm que ver a intenção de vocês, se é o mesmo que a dela. Pois é. Olha, Rafael, foi um ótimo bate-papo aqui. Essa live acho que pode ter ajudado muitas pessoas a abrir a consciência de muita gente, quem não conhecia. Me sinto muito honrada de receber você aqui, vocês, né, todo o grupo que está por trás de todo esse trabalho, de todo o acompanhamento que vocês fazem lá no Telegram. Lembrando a vocês que o Rafael vai estar palestrando na Exposen, entregando mais conhecimento para a gente. O stand deles também vai estar lá na Exposen, com os voluntários lá, os buscadores de conhecimento. Então, aproxime-se desse programa, nem sei se pode se dizer depois, desse presente fantástico que o Dr. Cash entregou então para nós, para a gente poder usufruir disso da melhor forma possível, né, com a melhor das intenções, tá? Se você quiser encerrar falando mais alguma coisa, fica à vontade. Ok. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né, para a gente estar aqui falando um pouco mais de tecnologia, para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento, né, como o Sr. Cash sempre fala para todos nós, esse é um direito de todo ser desse planeta e além, de ter acesso a esse conhecimento. É isso que a gente tenta fazer o máximo possível, tá? Compartilhando conhecimento para mais pessoas
serem tocadas, terem acesso e encontrarem esse caminho para a real libertação desse planeta, como o Senhor Kerr sempre diz, né? A gente como se fosse o grupo SOS. A gente está aqui como para poder estar... É difícil falar isso, mas é um processo de real libertação da alma do homem, né? Então, esse conhecimento, esse processo está acontecendo de fato. A gente está trazendo isso na linguagem da ciência, como uma organização científica. Então, eu espero... E hoje, e a beleza disso é que você não precisa ser cientista para ter acesso a isso. Essa ciência é muito simples. É a ciência da criação, né? E você vê donos de casa, hoje qualquer pessoa tendo acesso a esse conhecimento e aplicando esse conhecimento, tendo resultados fantásticos. Então, qualquer um de vocês podem trabalhar com essa tecnologia, podem estudar essa tecnologia, podem ter acesso a esse conhecimento. E qualquer dúvida, coloque para nós no nosso grupo do Telegram, Cash Brasil Knowledge Team, que a gente vai estar lá para tentar ajudar da melhor forma possível. Espero também que vocês possam estar conosco na conferência, nossa palestra lá no Exposé. Mais uma vez, obrigado pelo convite do Carlos, pelo seu convite também de estar nessa conferência. É um momento legal, porque a gente estava falando que é a conferência que a gente nunca teve um encontro de buscadores de conhecimento aqui no Brasil de forma física. A gente trabalha tudo na internet. Será o primeiro, então? Esse vai ser o primeiro, na verdade, dos buscadores de conhecimento. Olha, mais honrados então estamos, assim, né? Mais honrados estamos, esperando então que muitos buscadores de conhecimento do Brasil inteiro estejam aqui na Exposé para esse grande encontro, esse propósito grande do evento e do que vocês estão fazendo aí para a humanidade, para que a gente possa aumentar então esse número de buscadores. Inclusive, se vocês tiverem depois, alguém que vai assistir depois também, quiser mandar uma mensagem para a gente aqui em direct, de repente vocês querem saber de algo mais específico, quem sabe a gente não possa agendar mais uma live. A gente já está aí há 6 meses quase do evento, a gente já tem um tempinho, e a gente pode convidar o Rafael novamente para conversar sobre algo mais específico, ou estender um pouco mais essa conversa aqui, né? Porque é assunto, você vê, vocês já estão com 10 anos, não é? Não no Brasil, mas já existe há 10 anos esse trabalho sendo realizado assim, de forma voluntária. Não dá para falar aqui em 1 hora, né? Tanta coisa que dá para ser construída, e que já foi construído, né? Sim, é mais de... agora para fazer 13 anos, na verdade, né? De forma pública, né? Pensando como é que a pessoa chega lá no site e tem 13 anos de aula, como é que ela vai fazer para absorver? Eu falei, começa pelo resumo de fácil leitura. Tem que começar pelo resumo. É verdade. E assim você vai... Mas, assim, o que a gente consegue absorver já é grande. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, eu vejo tanta gente com insegurança, em qualquer área que a pessoa vai trabalhar ou vai fazer, com insegurança de, às vezes, explicar o seu conhecimento, de oferecer o conhecimento. Eu falo assim, olha, às vezes o que você acha que ainda é pouco, porque tem aquelas pessoas que ficam querendo estudar a vida inteira, porque acham que nunca vai estar pronto. Eu falei, pronto, a gente não vai estar nunca mesmo, porque tem um infinito de conhecimento aí para a gente acessar. Mas o pouco que às vezes a gente consegue absorver pode ser muito para alguém que esteja ali precisando. É só a gente se dispor, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente aqui ao vivo, quem vai assistir depois. Agradecer, Rafael, pelo trabalho magistral que vocês estão fazendo. Agradecer e honrar Dr. Cash por esse presente e por ter acessado isso e disponibilizar isso dessa forma para toda a humanidade. Tá bom? Obrigado, Fabíola, mais uma vez. E espero que vocês possam aproveitar lá no nosso site, cashbrasil.com, esse material todo de conhecimento, e compartilhem com mais pessoas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. A live vai ficar gravada aqui, depois vocês podem enviar aviãozinhos. E não esqueçam de seguir o pessoal da Fundação da Cash Brasil no Instagram, e se inscrever no canal e também lá no canal do Telegram, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Obrigado.